Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde a todos. Aqui é a professora Rayane e estamos aqui para mais uma aula de história. Então, vamos começar? Bem, meus amores, nessa aula de hoje eu quero fazer com vocês uma revisão, tá? Uma revisão do conteúdo, uma revisão das nossas últimas aulas. Eu creio que vai ser muito bom para os alunos que não conseguiram tirar uma nota boa nessa avaliação. Então, essa é uma oportunidade para você rever o conteúdo. E também para aqueles alunos que tiraram, sim, uma nota boa, se saíram bem na avaliação, mas ainda tem alguma dúvida, algo que precisa ser melhor esclarecido, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula com algumas questões. Nós vamos responder comentando cada questão, cada alternativa, certo? Então, vamos lá. Conto com a atenção de todos vocês. Certo? Vamos lá. Primeira questão. Idade Moderna, que é o período da história que nós estamos estudando nas nossas últimas aulas, foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se dividir a história da humanidade. Seu recorte temporal inicia-se com a queda do Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano em 1453. Seu recorte final está delimitado com a Revolução Francesa em 1789. Sobre esse período da história, assinale a única alternativa incorreta. Meus amores, em primeiro lugar, quero dizer para vocês terem bastante cuidado quando vocês forem responder uma atividade, uma avaliação, um questionário. Leiam com atenção o enunciado da questão. Nessa questão aqui, por exemplo, eu estou pedindo para você assinalar a única alternativa incorreta, a única que está errada. Se você não lê com atenção, você responde errado, mesmo sabendo o conteúdo, tá bom? Então vamos ter bastante atenção. Sobre esse período da história, qual o período da história? A Idade Moderna. Assinale a única alternativa incorreta. Letra A. A concepção de uma idade moderna era uma ruptura com o que foi considerado como uma idade média da história. Média, nesse sentido, era o período entre a antiguidade, a idade antiga, e a idade moderna. Então, média é esse período: idade antiga, idade média e idade moderna. Letra B. A própria divisão histórica, como conhecemos, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea, ela surge nesse período da história, na idade moderna. Ok, perfeito. Letra C. A concepção de uma idade moderna não foi uma ruptura com o que foi considerada uma idade média da história. A letra C está errada, porque está dizendo que não foi uma ruptura. E nós aprendemos que a Idade Moderna ela veio romper, sim, com a Idade Média, certo? Na Idade Média, nós temos o quê? O teocentrismo, Deus no centro de tudo, a Igreja Católica dominando, a religião dominando. E a Idade Moderna ela veio romper isso, trouxe o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, e não mais a religião, certo? Então, a letra C está errada, porque a concepção de uma idade moderna não foi uma ruptura, está errado, foi sim uma ruptura com a Idade Média, certo? Continuando, desdado. A Idade Média foi considerada equivocadamente como a Idade das Trevas, pois era dominada pela religião e pelo obscurantismo cristão católico. Certíssimo. Letra E. A Idade Moderna apareceria como um momento de retomar a perspectiva de vida da antiguidade greco-romana, considerada como o auge cultural da humanidade. Verdadeiro. Então, a Idade Média ela foi considerada, ela recebeu esse apelido, Esse apelido não bonito, não é legal esse apelido, é um apelido que nós podemos dizer pejorativo, de Idade das Trevas, Porque não houve nada, não foi considerado, nada do que foi produzido nesse período foi levado em consideração.
Por isso recebeu esse apelido de Idade das Trevas. E a letra E, a Idade Moderna, apareceria como um momento de retomar a perspectiva de vida lá da Idade Antiga. Então, a letra D e a letra E estão corretas, a letra C está errada e a letra A e a letra B também estão corretas. Segunda questão. Leia atentamente os relatos a seguir. Experiência, mãe de toda certeza. Só o pintor universal tem valor. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacada do Renascimento. Neles, o autor exalta compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o quê? Vamos ver. Letra A, o teocentrismo ou letra B, o humanismo? É claro que se nós estamos falando de Renascimento, Leonardo da Vinci, então é lógico que nós não estamos falando de teocentrismo e sim de humanismo, porque o teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno, a letra A está errada, né? Teocentrismo não é princípio básico de pensamento moderno, mas sim princípio básico do pensamento lá da Idade Média. Letra B, humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. A letra B está perfeita, ok? Continuando. Terceira questão. Além dos temas cristãos herdados da Idade Média, o humanismo incorporou decisivamente outros elementos, que foram, letra A, nós vamos ver aqui quais foram os elementos, quais são os elementos que nós encontramos no humanismo. Lembrando que o humanismo ele está presente na Idade Moderna, não é na Idade Média. Letra A. Os elementos da cultura clássica, grega e romana, como a filosofia, a retórica, os conhecimentos matemáticos, inclusive as línguas, né, grego e latim, foram de fundamental importância para o humanismo e tiveram grande impacto nas obras de arte e no pensamento político do Renascimento. Letra A está perfeita. Letra B. Os fundamentos teológicos. No âmbito religioso, a Igreja Católica era dona de grande influência, uma vez que seu poder chegava a atingir decisões do poder secular. A Igreja também elaborava a construção ideológica que justificava as desigualdades do mundo feudal. Na visão estipulada por ela e abraçada pela nobreza, os servos cumpriam seu papel por uma designação divina, forte característica da Idade Moderna. A letra B simplesmente está descrevendo a Idade Média. Então, a letra B está errada, porque ela dá todas as características da Idade Média e no finalzinho ela diz assim, forte característica da Idade Moderna. Está errada, seria forte característica da Idade Média, certo? Então, a terceira questão, a resposta certa é a letra A de amor. Vamos para a próxima? Quarta questão. Foi matemático, astrônomo, médico e cônego da Igreja Católica, autor de uma das mais importantes hipóteses científicas, a teoria heliocêntrica, né? O Sol no centro do Sistema Solar, porque se acreditava, né, até então, que o planeta Terra estava no centro do universo e não o Sol, certo? Então, ele explicou o ciclo das estações do ano, os diferentes posicionamentos das estrelas nos hemisférios, também detalhou os movimentos da Terra, Lua e dos planetas. De quem estamos falando, meus amores? De Leonardo da Vinci ou de Nicolau Copérnico? Com certeza de Nicolau Copérnico. Ele que foi um grande matemático, astrônomo, médico, cônego da Igreja Católica nesse período da Idade Moderna. Ok?
Quinta questão. Sobre o Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa. Quer dizer, começou na Península Itálica, mas se espalhou por vários outros países, provocando transformações na sociedade. Sobre o Renascimento, é correto afirmar o quê? Letra A. O racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. O racionalismo renascentista ele reforçou a tradição da Idade Média, está errado. Letra B. Houve um resgate pelos intelectuais renascentistas dos ideais medievais ligados aos dogmas do catolicismo. Houve um resgate. Como é que na Idade Moderna houve um resgate dos ideais medievais? Tá errado. Letra C. Nesse período, reafirmou-se a ideia do homem cidadão, que terminou por enfraquecer os sentidos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. A letra C está errada porque não enfraqueceu os sentidos de identidade nacional e cultural e também não contribuíram para o fim das monarquias absolutas, pelo contrário. Então a letra C está errada, a letra A e a letra B também estão erradas e a questão está pedindo a alternativa correta. D de dado. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com a sua vontade e interesse. A letra D está errada, porque o humanismo não negou a capacidade do homem de forma alguma. Letra E. Os estudiosos do período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. A letra E está perfeita. Esse período do humanismo, o humanismo na Idade Moderna, fez o quê? O que aconteceu? Os estudiosos desse período buscaram apoio na observação, no modelo experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e o ser humano. A letra E está perfeita, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. A revisão de conteúdo, né, das últimas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês têm a liberdade de estarem me procurando, ok? Fiquem com Deus, um beijinho para todos vocês e até a próxima aula.